Boa tarde, meninas. Oi, Harry. Oi, Emily. Oi, Igor. Sejam bem-vindos. Isabela. Estão me ouvindo? Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Eu vou desligar aqui o... obrigada. Desliguem o áudio de vocês para que seja melhor para a gente dar uma falada sobre o tema dessa semana. Eu espero que vocês estejam bem. Tá todo mundo bem? Oi, Franklin. Oi, professora. Boa tarde. Boa tarde. Eu espero que todos vocês estejam bem. O número de Covid está aumentando. Pelo amor de Deus, fiquem em casa. Antes eu brincava que Covid não tinha nome e sobrenome. Agora começa a ter fulano, ciclano, parente. Verdade, né, professora? Muito cuidado, gente. Muito cuidado, por favor. Bom, esta semana eu vou tampar alguns microfones, tá? Mas aí vocês abrem se vocês tiverem dúvida ou podem colocar a dúvida pelo chat. Olha só, essa semana nós vamos ver a questão de um assunto chamado despersonalização da personalidade jurídica, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Despersonalização da personalidade jurídica. O que acontece? Antes de nós falarmos sobre a despersonalização, é interessante que a gente entenda o que vem a ser uma personalidade jurídica. Porque não adianta eu chegar, olha, a despersonalização ocorre dessa forma. Se eu não souber, primeiro, o que significa a personalidade jurídica? Pergunto a vocês, alguém saberia me dizer o que é uma empresa, um negócio ter personalidade jurídica? Alguém tentaria? Seria quando o empresário constitui o ato de empresário, daí, a partir desse momento, ele adquire a personalidade jurídica? Justamente. Oi, pois não? Também seria quando a empresa também teria direitos e deveres, assim como a pessoa natural também tem? Exatamente, perfeito. Na verdade, o que eu vou ver? Eu vou ver que a personalidade jurídica nada mais é do que a formalização da empresa. Ou seja, ela vai formalizar. Ela vai formalizar tanto o contrato, pessoal, estou colocando aqui de forma resumida, porque é um conceito de direito empresarial e de direito civil, mas é só para vocês entenderem. Então, quando eu formalizo o contrato ou o instituto da empresa, estatuto, tá? Seja ela na junta comercial, sendo uma sociedade empresária, ou seja no registro civil das pessoas jurídicas que são para a sociedade não empresárias. Então, se a pessoa for microempresária individual, EIRELI, limitada, sociedade anônima, enfim, elas formalizam. Até aí, tudo bem, vocês acertaram. Vocês vão ver que na maior parte dos livros vai dizer quando há a constituição e a formalização dos atos constitutivos da empresa. Porque a partir do momento que eu formalizo essa organização, ela passa a ter autonomia, ou como queiram, independência patrimonial, financeira, quer dizer, econômica, e jurídica, independente dos seus sócios. Então, o patrimônio da empresa, depois que ela está constituída, o objetivo é que não se confunda com o patrimônio dos sócios. Uma coisa é o meu patrimônio, bem móveis e imóveis.
Outra coisa é o patrimônio de uma empresa. Então, se eu abro uma panificadora, a panificadora vai ter CNPJ, vai ter um contrato, vai ter uma personalidade jurídica, passa a ter direitos e obrigações e, consequentemente, tem a sua autonomia, a sua independência patrimonial, econômica e financeira. Então, os meus bens da Ellen não respondem às dívidas da empresa. Por quê? Porque quando eu faço tudo isso, o que acontece, professora? Acontece o que a gente chama na contabilidade de princípio da entidade. Princípio da entidade é um conceito contábil. É quando há a separação dos bens da pessoa jurídica com a pessoa física. Então, uma coisa é o meu bem. Eu tenho um imóvel, eu tenho, de repente, livros, eu tenho bens móveis. Isso é meu. A outra coisa são os bens que guarnecem a empresa. Então, é só para que vocês tomem cuidado no sentido do conceito de personalidade jurídica. Isso aqui, ó, tá? Só que há situações em que ocorre fraude, que não deveria ocorrer, né, pessoal? Mas ocorre. Então, há situações, tá, em que a empresa cai em fraude, ela cai em ato ilícito, ela prejudica terceiros, tá? Má-fé contratual. E aí, pode ser pedido, pode ser pleiteado na justiça ao que desconsideração da personalidade jurídica. O que é desconsiderar? Ora, se a personalidade, aqui não é jurídica, é jurídica, se a personalidade jurídica é a separação dos bens da PJ com os bens da PF, pessoa jurídica com a física, quando eu tenho uma desconsideração da personalidade jurídica, o que significa isso? Significa que, nesse momento, essa desconsideração, ela passa a fazer com que os sócios respondam pelas dívidas contraídas pela empresa. Então, aqui, os bens dos sócios ou administradores respondem pelos prejuízos que a pessoa jurídica, ou seja, leia-se a empresa, provocou. Até aí, ok, pessoal? Ainda vão ter outras situações, mas isso é o mínimo. O Anthony pode falar. Tá tudo ok, então? Só que, olha só, eu quero que vocês entendam que há duas vertentes. Uma é o Código Civil. O Código Civil, ele é mencionado como o que a gente chama de teoria maior, tá? Teoria, a doutrina. Deixa eu só colocar aqui. A doutrina chama de teoria maior. Isso aqui está no artigo 50 do Código Civil de 2002. Professora, o que é teoria maior? É porque para o Código Civil, professora, por que tu tens que abordar o Código Civil? Para depois chegar em direito do consumidor, tá? Porque essas duas leis ordinárias, turma, tanto o Código Civil quanto o Código do Consumidor, elas mencionam a palavra personalidade jurídica. Então, para que você não confunda, é necessário que nós façamos a diferença entre elas, tá? Para que você não confunda. No caso, deixa eu só puxar duas setas aqui, o Código Civil, ele vai falar o quê? Ele vai falar que a parte interessada ou o Ministério Público podem pleitear ação contra determinada empresa,
para que haja a desconsideração da personalidade jurídica. Leia-se, para que os bens do sócio respondam pelos prejuízos que a pessoa jurídica causou. Entretanto, o Código Civil, ele estabelece duas situações. Se houver confusão patrimonial. Ou seja, eu tiro um patrimônio que é meu, eu casei com meu esposo, tiro um patrimônio que é meu e dele e coloco na empresa que eu constituí. O que eu estou fazendo? Eu estou desviando. Desviando o quê, professora? Fazendo uma confusão patrimonial. Uma coisa é o meu patrimônio como casada, a outra coisa é o patrimônio da empresa. Então, eu estou misturando o que são bens da empresa com o que são bens pessoais. Qual é o objetivo de uma pessoa misturar os patrimônios? Geralmente, a má-fé no sentido de buscar lesar. Lesar quem, professora? Lesar quem deve receber, no caso, seria o consumidor aqui, né? Mas em direito civil seria o credor. Na verdade, o objetivo é lesar o credor, fazer com que ele não receba esse dinheiro que a empresa está devendo para ele, tá? A outra situação, que eu não estou aqui com o código, se alguém puder pegar o artigo 50 do Código Civil, vai ver que, além de confusão patrimonial, existe uma outra situação, que seria vinculada à fraude. Tá? É quando a empresa quer fraudar ou tem a intenção realmente de fraudar os credores. Tá? E aí, nesse sentido, o que seria, então, professora, a teoria maior? Teoria maior, leia-se, há mais obstáculos. Há maior obstáculo para se pleitear uma desconsideração da personalidade jurídica. Maior obstáculo porque eu vou ter que provar materialmente que houve a confusão patrimonial ou houve a fraude para com os credores. Então, reparem em duas observações, que existem várias observações, a aula não é de direito civil, mas é só para que você tenha uma noção básica, tá? Por exemplo, professora, se essa empresa aqui, ela está irregular, não está pagando tributo, não está pagando funcionário, essa empresa ela está irregular. Bom, se a empresa estiver irregular, por incrível que pareça, em relação ao Código Civil, se a empresa estiver irregular, vou repetir de novo, não é motivo para desconsiderar a personalidade jurídica. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu acho que abriram o áudio aí. Deixa eu ver aqui no chat. Professora, não seria desconsideração ao invés de despersonalização? Sim, Emily. É porque eu coloquei despersonalização aqui, sem problema. Pronto, vamos logo. Tá correto. Desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito, Emily. Quando uma empresa pode ter direitos e obrigações. Na verdade, Emily, direitos e obrigações é quando nasce a personalidade jurídica. Quando a empresa formaliza, registra o seu contrato ou o seu estatuto, ela adquire personalidade jurídica, ou seja, ela adquire a capacidade de ter direitos e contrair obrigações. A desconsideração é quando eu retiro essa autonomia patrimonial, econômico-jurídica, porque eu tenho provas de ilicitude por parte dessa empresa, que ela lesou credores, ela entrou com métodos fraudulentos. Nesse caso, os bens do sócio podem vir a ter que cobrir a dívida caso a empresa não tenha bens suficientes para cobrir. Tá? Igor, professora, me desculpe, mas essa teoria maior em respeito às hipóteses que se pode considerar a personalidade jurídica? Perfeito, Igor, nem precisa pedir desculpa. Tá? Sim, a teoria maior é a doutrina. A doutrina, a lei, ela fala no artigo 50 do Código Civil.
Mas a doutrina, ela diz que isso é chamado no Código Civil de teoria maior. O que é teoria maior mesmo é que a doutrina acredita que para o Código Civil não é tão fácil uma pessoa interessada entrar com pedido para desconsiderar a personalidade jurídica. Não é tão fácil. Por que não é tão fácil? Porque há maiores obstáculos. Por isso o nome teoria maior. E quais seriam esses obstáculos que a pessoa teria que comprovar, professora? Que a empresa está confundindo o seu patrimônio, confusão patrimonial, e que a empresa está fraudando credores. Professora, foi onde nós paramos. E se a empresa tiver irregular? Não. A irregularidade da empresa de não estar pagando tributo, da empresa, por exemplo, não estar pagando direitos trabalhistas, isso são outros tipos de ação, mas não é suficiente para pleitear na justiça a desconsideração da personalidade jurídica. A irregularidade não. Também, se a empresa, professora, tiver em insolvência financeira, quase decretando falência, tipo como foi o caso da Yamada aqui, Visão, insolvência financeira. Também, pelo Código Civil, conforme a teoria maior, que existem mais obstáculos, a insolvência financeira também não é motivo para adentrar com a desconsideração da personalidade jurídica. Professor, então, resumindo, no Código Civil, de maneira bem breve, claro, para a aula de hoje, no sentido desta temática, desconsideração da personalidade jurídica, há que se provar a confusão patrimonial e o desvio de finalidade da empresa ou fraude. Exatamente. Vocês vão ver que alguns livros não falam em fraude. Vocês vão ver que alguns livros falam desvio da finalidade. Quer dizer, a finalidade dela é vender um produto ou executar um serviço. E ela é uma empresa fantasma. Chegou lá, não existe mais a empresa. Eu fechei, ela é uma empresa de pré-moldado. Cheguei lá, ela não existe mais. Ela é fantasma. Enfim, simplesmente eu estou abismado. Mandei a justiça ir lá, não existe mais essa empresa. Eu nunca recebi meu pré-moldado. Dei 50% adiantado e fiquei lesada. Nesse caso, se no caso essa empresa nem existir mais, foi laranja, for fantasma, eu vou em cima de quem estava no contrato. Tá? Que, na verdade, vai responder com os seus bens. Claro que tudo isso materialmente provado, etc. Professora, mas a nossa disciplina não é Código Civil. Eu sei, mas vocês têm que entender o que é teoria maior, o que é teoria menor. Eu preciso fazer comparativos entre as esferas jurídicas. Vamos adentrar agora no Código do Consumidor. Até aqui tá ok, pessoal? Há alguma dúvida dentro do que a gente explicou inicialmente? Eu dou aula agora. Também. Eu vou fechar aqui os áudios, gente, só para não... Peraí. Só para me ajudar, tá bom? Se alguém quiser depois fazer qualquer tipo de pergunta, sinta-se à vontade, mas é só porque, como eu estou aqui com fone, aí qualquer barulho, geralmente ele fica mais potencial, ele potencializa. Deixa eu só ver aqui o chat. Oi, Nancy. A lei maior não é lei maior, é teoria maior. A teoria maior é o nome que a doutrina traz para dizer que é como o Código Civil se baseia na temática desconsideração da personalidade jurídica. Então, o Código Civil, para que uma pessoa ou o Ministério Público possa pleitear na justiça que se adentre nos patrimônios e bens do sócio para cobrir a dívida da pessoa jurídica, ela tem maiores obstáculos. Não é tão fácil pleitear a desconsideração da personalidade jurídica. É o que a doutrina chama de teoria maior. Teoria maior, então, é um nome dado ao maior número de obstáculos para se pleitear dentro do Código Civil
o que a gente chama de teoria maior, ó. Isso aqui, ó. Tá? Só que no caso de direito do consumidor, é o inverso. No direito do consumidor, eu quero que vocês prestem atenção no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor e seus respectivos parágrafos. Vocês vão reparar que a doutrina chama de teoria menor. Doutrina chama de teoria menor. Ora, raciocinem comigo. Se a teoria maior são menores obstáculos para que um credor lesado pleiteie na justiça a desconsideração da personalidade jurídica, o inverso é verdadeiro. Teoria menor tem o quê? Os obstáculos são maiores ou menores? Os obstáculos são menores. Então, professor, é mais fácil se for relação de consumo, que o consumidor, ao se sentir lesado, pessoal, no sentido que não houve por parte do fornecedor nenhum feedback, nenhum retorno, houve fraude, ele se sentiu realmente bastante prejudicado, comprou um eletroeletrônico, reclamou, ninguém ouviu, colocou no portal consumidor.gov.br, nada, foi ao Procon regional, nada, enfim, a empresa simplesmente sumiu. Aí, no direito do consumidor, é muito mais fácil você pleitear o quê? O que a doutrina chama de teoria menor. O que é teoria menor? É que as possibilidades de se pleitear a desconsideração da personalidade jurídica é mais fácil. Então, na relação jurídica consumerista é mais fácil eu adentrar nos bens e patrimônios do sócio do que numa relação civilista. Exatamente, é isso mesmo. Por que, professor, é mais fácil? Porque o Código do Consumidor é melhor? Não, é porque no Código do Consumidor ele parte do pressuposto que a gente fala do princípio da vulnerabilidade, eu parto da vulnerabilidade. E o Código Civil, professora? Gente, o Código Civil parte do contrato da boa-fé entre os contraentes, contratante e contratado, em que as duas pessoas têm liberalidade volitiva, intencional de fechar um acordo e fechar um contrato. Não há que se falar necessariamente em uma parte mais vulnerável que a outra. Pode até existir, mas para isso que tem os institutos da capacidade civil, etc. Tá? Caso a pessoa tenha que ser assistida ou representada, mas para os atos da vida civil, de uma maneira geral, as partes que contratam têm, hipoteticamente ou presumidamente, uma isonomia contratual. Já no direito do consumidor, não. O consumidor, por mais que o direito seja relações de consumo, mas o consumidor é vulnerável mais do que o fornecedor. Claro que não é por isso que vai se deixar de defender o fornecedor, porque tem consumidor que faz e age de má fé. Mas partimos do pressuposto que, nessa relação de consumo, o consumidor tem a vulnerabilidade que nós já vimos em sala. Técnica, informacional, jurídica, econômica, etc. Então, ele é muito mais vulnerável do que o fornecedor. Eu vou salvar aqui, já volto. Se alguém quiser tirar um print, pode tirar, que eu vou mostrar para vocês onde é que está na lei. Vou tentar trazer a lei para cá. Onde é que está na lei? Deixa eu ver se eu consigo trazer a lei para cá sem que vocês percam o quadro branco. Um momento, eu vou tentar trazer aqui o artigo 28 da nossa lei, porque quem não está com o código vai ter uma noção, tá? Deixa eu só pegar aqui na íntegra, para vocês verificarem como são maiores as possibilidades de se pleitear o que a gente chama de teoria menor. Ok, eu vou abrir aqui, diminuir a letra para vocês poderem acompanhar. Olha só, pessoal, no artigo 28 é colocado assim. Vamos lá.
O juiz poderá, isso no direito do consumidor, Lei 8.078, artigo 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, ou seja, ele saiu lesado, houver, olha aí as hipóteses da teoria menor, mais possibilidades de decretar a desconsideração da personalidade jurídica se comparado ao Código Civil, que só tinha duas. 1. Houver abuso de direito da empresa, ela exceder no seu poder, ela infringir uma lei, infringir um fato, cometer ato ilícito ou violar o estatuto ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência. Repara que no Código Civil não. Estado de insolvência, no Código Civil não. Encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocado por má administração. Então, na verdade, o que se tira de tudo isso, professora? Mais ou menos isso aqui. Essa equaçãozinha aqui. Consumidor foi lesado e tem provas disso, e tem provas de que a empresa nada fez para sanar tal prejuízo. E ainda usou de má fé, dizendo para ele procurar, no caso, a empresa na justiça. Mas reparem uma coisa, não é qualquer ação que eu peço desconsideração da personalidade jurídica, tem que ter havido um prejuízo, porque nós já estudamos em sala que se por acaso é de boa fé que primeiramente o fornecedor comunique a quem? Aliás, o consumidor comunique, perdão, a quem? Ao fornecedor, que aquele produto não chegou, que aquele produto veio com avaria, que aquele produto tem problema, para que dê a possibilidade da ampla defesa e contraditório por parte do fornecedor. Ninguém está dizendo que porque não chegou o teu produto que veio da internet, já pleiteia na justiça a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é quando já foi tentado tudo. Né? Ou seja, eu anotei pelo sistema de saque, pelo sistema de atendimento ao cliente, né? Eu dei entrada, houve a possibilidade de eu conversar com a empresa não me deu bola, fui na empresa, não tá mais a empresa no endereço, olha isso. Nem sabem quem é, ou até tem uma empresa, mas não é a mesma que está no endereço. Fui lá, não conhecem o dono da empresa. Opa, eu estou sentindo que eu vou levar o calote. Porque se a empresa tiver endereço, o próprio PROCON a notifica. Ela vai ter direito no que a gente fala de sentido de mediação, dela poder expor seus fatos e narrar os fatos. Agora eu chego, a empresa não existe, nunca viu, não sabe. Ora, eu vou levar o calote, eu vou ficar em prejuízo, então eu adentro com uma ação, tá, na justiça, se for até 40 salários mínimos, justiça especial, se ultrapassar 40 salários mínimos, né, já vai ser na justiça mesmo comum, tá? Que justamente se houver relação de consumo, vamos pleitear uma ação, tá, de desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Pessoal, até aqui entendido? Sim, sim. Ok, então vamos prosseguir. Olha só, dentro desse parâmetro também é colocado, nós vamos ver, se vocês quiserem, eu tirei aqui, eu salvei, mas se vocês quiserem um print, tirem agora o print da tela, porque eu vou ter que ter outra tela agora. Ok? Posso apagar? Ok. Olha só, é interessante que vocês observem que a desconsideração da personalidade jurídica, ela vai ter alguns incisos. Professora, quais são os incisos? Esses aqui.
Lá no artigo 28, vocês vão perceber, deixa eu aumentar um pouquinho, vocês vão perceber no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor que o parágrafo 1º está vetado, tá? Mas que no artigo 28 do CDC, ele vai falando aqui alguns parágrafos, tá? Deixa eu só mencionar a vocês o seguinte, nós estamos aqui faltando 10 minutos, é assim o Zoom para encerrar, vocês já conhecem. Não se preocupem, vocês voltam com o mesmo código, tá? O mesmo código, deixa eu até ver aqui, que foi o que vocês adentraram, tá? E com esse mesmo código vocês passam, deixa eu só pegar aqui, demora no máximo 2, 3 minutinhos, e aí vocês entram, deixa eu até colocar no nosso, eu tenho medo que caia aqui, e eu vou colocar no nosso chat, tá? Espera aí, rapidinho, deixa eu pegar o código aqui. Nosso é 770 752 770-752-3217. Caso caia, vai demorar um pouquinho. Por que a professora demora um pouquinho? Demora 3, 4 minutos, porque ele grava tudo que eu acabei de falar em 45 minutos, tá? E é o tempo que ele completa a gravação de 100% para nós voltarmos. Isso dá, geralmente, uns 3 minutinhos. Então, não é que a professora tenha desaparecido, não. Eu volto, tá? Mas é porque eu espero que grave, tá? Porque senão eu não gravar, eu não tenho depois como disponibilizar a vocês. Então, vamos lá. Então, no artigo 28, fala assim, parágrafo 2º, as sociedades integrantes dos grupos societários e das sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. Então, ele fala que as sociedades controladas, elas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações do código, tá? Depois ele diz aqui, as sociedades consorciadas, já é outro tipo, são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes desse código. E depois ele coloca, as sociedades coligadas só responderão por culpa. Ora, então, eu tenho 3 tipos aqui, 3 tipos de sociedade que estão na lei das sociedades anônimas. E aí, professora, isso já é um conceito de direito empresarial. Pois é. Apesar do conceito ser de direito empresarial e o Código de Defesa do Consumidor não ser obrigado a esclarecer isso, porque está na lei das SAs, tá? Mas ele vai tocar em 3 tipos. Então, o primeiro tipo, eu tenho uma sociedade que é controlada. No segundo tipo, eu tenho uma sociedade que é consorciada, tá? No outro tipo, eu tenho uma sociedade que é coligada, tá? E dependendo dessas situações, eu vou ter um tipo, vai corresponder um tipo de responsabilidade, no sentido de fraude a credores, no sentido de prejuízo ao consumidor, tá? Vai corresponder a um tipo específico, ok? Então, no caso aqui, se eu tenho uma sociedade controlada, se eu tenho uma consorciada ou se eu tenho uma coligada, eu vou ter condições completamente diferentes de tipo de responsabilidade. Se eu tenho aqui uma sociedade que ela é controlada, a responsabilidade é subsidiária, ou seja, secundária. Tá? Se eu tenho uma sociedade que é consorciada, eu já falo que a responsabilidade é solidária. Então, ela não pode se eximir. Todas elas têm a mesma responsabilidade pelo prejuízo que foi causado ao consumidor. Tá? E se ela for coligada, eu tenho que averiguar a culpa.
E a gente já sabe que culpa é negligência, imprudência ou imperícia. Aqui eu preciso testificar a culpa dela, ou seja, não é nem solidária e nem solidária e nem subsidiária, tá? Só que aí o que acontece? Quando nós vamos falar disso, no parágrafo 5º, olha o que ele diz aqui no parágrafo 5º. Ele diz, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, deixa bem amplo, olha a teoria menor, menos obstáculo, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Na verdade, se vocês me perguntarem, essa aqui é a grande marcação do direito aqui, ó, do consumidor, esse parágrafo 5º. Por quê, professora? Eu não entendi. Porque enquanto no Código Civil eu tinha que afirmar que tinha que ter confusão patrimonial ou desvio de finalidade ou fraude, aqui não, turma. Aqui diz o seguinte, independentemente do tipo de sociedade que ela fosse, consorciada, coligada, se ela for controlada, independentemente do tipo de responsabilidade pela fraude a credores, mesmo independentemente disso, só dela ter criado um obstáculo que causou ao consumidor e que esse consumidor não tem como ter tido ressarcimento dos prejuízos que lhe foi causado, já é suficiente para pleitear desconsideração da personalidade jurídica. Mas repara uma coisa, hein? Ressarcimento de prejuízo. Tem que ter tido prejuízo material, tem que ter tido prejuízo extrapatrimonial, que pode ser o moral, né? Situação de honra, de imagem, tá? Imagina, por exemplo, um prejuízo, tá, de grande monta que o consumidor vai até o estabelecimento, passa um cheque, ocorre um vexame, dizem que ele está devendo, devolvem esse cheque, dizem que ele não tem, na verdade, saldo em conta quando ele tem. Ele precisava dessas compras porque ele fornece, vamos dizer que ele seja uma loja de descartáveis, ele está comprando isso num supermercado de atacado. E aí o que vai acontecer? Ele sofreu prejuízos porque ele não conseguiu comprar mercadoria, disseram, e foi vexatório, que ele não tinha dinheiro em conta, disseram que o cheque dele foi recusado. Ora, ele passou um constrangimento, tá? Até aí, tudo bem, só que quando ele passa esse constrangimento e ele volta naquele estabelecimento que ele comprou, pasme, o estabelecimento não existe mais, ninguém viu, ninguém sabia. Professora, mas não era um mini mercado? Pois é, era um mini mercado até 2 meses atrás. Agora ninguém viu, ninguém sabe. O que foi que aconteceu? Ocorreu fraude ao credor. A empresa faliu? Ah, tá bom, ela faliu. Mas ela faliu sem deixar rastros? Tá? Ninguém sabe quem é que trabalhava na empresa. Resumindo, pessoal, isso é muito caso de empresa fantasma, isso é muito caso de fraude, de falta de antiética no mercado. Se ocorrer isso, ocorre que houve um obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor e ele vai pleitear uma ação que é a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Vocês vão ver a partir de agora que nós temos 1 minuto que vai cair a conexão e nós vamos fazer a diferença entre sociedade consorciada, coligada e controlada, tá? Que é o tempo que grava o nosso vídeo. E aí eu vou projetar para vocês a jurisprudência que está no NEAD, que eu pedi para que vocês observem essa jurisprudência. Não é a atividade pontuada dessa semana. A atividade pontuada dessa semana está em formato de questionário, no valor de 2,5 pontos, caindo as aulas passadas, decadência e prescrição, e mais a aula de hoje, que é a desconsideração da personalidade jurídica, para ser colocada até domingo, 23h59. Contudo,
além da aula de hoje, além do podcast, além do meu vídeo, eu deixei também exemplos jurisprudenciais. Então, eu vou voltar com um pequeno exemplo jurisprudencial para vocês, tá bom?